Então, pessoal, hoje vai ser aqui sobre APIs no Netuno, né? E também vamos falar um pouquinho aqui da estrutura do código do Pluar. Ahn, então, API REST é um pouco aquilo que a gente já viu ali com Node, né? De criar aquele serviço que depois permite também interagir aqui com a base de dados. Daí, com base de dados, também a gente vai falar aqui da integração com o PostgreSQL. Então, na última aula, a gente criou aqui umas aplicações, né, aqui o Pluar e tal, e vimos também como é que se cria uma aplicação. Eu vou mostrar aqui duas formas que a gente tem de integrar com PostgreSQL, criando uma app e alterando uma, uma app. Eu vou já fazer aqui esse processo da integração do Postgres e depois eu falo aqui mais da parte da API. Vou inverter aqui um pouco, porque depois já fica aqui também bom para a gente testar com aquele front-end lá do website que foi usado ali nas aulas de HTML e CSS. Então, aquilo era, como é que era? O meu site, né? Era algo assim. Eu vou criar também aqui então minha app. Isso aqui carrega. Pronto, e aqui esse formulário, né, que nós integramos da última vez com o Node, que está parado agora. É normal que dê aqui um erro by the gateway, né, por causa do Nginx não está integrado. Então a gente vai trocar essa integração, em vez de ser com o Node, que a gente já viu, vou trocar agora aqui com o Netuno. Mas antes vamos ver então aqui a parte do Postgres. Deixa eu aumentar aqui. Então, para criar o Postgres, essa conexão, antes de criar a app, convém que a gente já crie a base de dados. Então, o Netuno tem aqui na academia, aqui na parte do server, tem aqui esse link aqui no grupo aqui de base de dados, tem aqui o Postgres. Daí explica aqui a instalação no Ubuntu, tal, que a gente já viu, os comandos do sudo e essas coisas. Só que tem aqui uns detalhes que mudam aqui um pouco quando a gente cria uma base de dados mais básica ali no Postgres. Então, para já essa parte é igual. Então, vamos lá para o terminal, fazer esses passos. Deixa eu fazer aqui iniciar aqui então o Postgres, conectar nele, né? E agora a gente já pode criar o usuário e o banco. Então, a base de dados, aliás, o usuário, vou criar então aqui com o nome da minha aplicação. Eu vou pôr minha app mesmo. Não é um nome assim tão bom, mas como está lá o meu website, fica assim mesmo. Então aqui a password, a gente já viu, convém usar uma password, não era random, como que era? Okay. Tem um site LastPass também, tá bom? Pra gerar senha. Como é que era? LastPass. Last pass. Lá pra baixo. Esse aqui? Conheci demais. É. Olha, isso não conhecia. Eu usava um que ele deixou de funcionar. Hum, Obter, vamos ver se esse aqui é. Ah, tem que criar a conta aqui primeiro. pô, calma. Ah, depois eu faço isso então. Então, vai ser mais rápido lá no random mesmo. Random Mandei o passwords. link aí, mais fácil. Ok. Ah, vamos ver. Opa, boa. Ok, essa geração é boa, porque ele permite configurar aqui, né? E coloca aqui esses caracteres mais difíceis. Bem bom. Então, na base de dados, eu vou evitar símbolos, porque depois, para conectar pelo terminal, quando a gente quer, fica mais fácil, não cria ali conflitos. Então, 12 já é uma boa segurança, mas eu vou aumentar para 16 para ficar mais seguro ainda. Ok, então, tá aqui a password. Ok. Beleza. Então, está criado o usuário. Aí, seguindo aqui os passos, então agora é o tal.
criar a base de dados, né? Create database, minha app with owner, minha app também, que é o mesmo nome do usuário. Okay. Até aqui normal, foi tudo que a gente viu. Então, beleza. Só que agora aqui muda um pouco. Depois de criar a app, a base de dados, depois de criar a base de dados, a primeira coisa que a gente faz é voltar aqui no PSQL e conectar nela. Então, minha app, e eu tenho que conectar não com o usuário que eu criei, tem que conectar mesmo aqui com o usuário padrão aqui do Postgres, que dele tem permissões de acesso para criar uma extensão. Essa extensão que eu tenho que criar é essa daqui. Essa extensão vai permitir que as funções para gerar os UIDs funcionem aqui no Postgres. Então, o que é o UID ou então o GUID? Assim, é o global e universal. No fundo, é basicamente a mesma coisa. Okay? Uma pequena diferença entre eles, mas aqui está melhor em português. Deixa eu mostrar aqui. Então, o objetivo desses UIDs, que a gente até viu um pouquinho assim por alto na última aula, né? Que o Netuno gera lá essa coluna automaticamente, ele gera uma sequência, assim, no fundo isso aqui é hexadecimal, ok? Então, isso vai do número 0 ao 9 e depois tem da letra A até o F. Né? Então, é uma sequência numérica por trás que depois é convertida aqui para hexadecimal. E essa sequência segue uma lógica de ser bem randômico, é uma conjugação aqui de números randômicos, que o objetivo é, nós mesmo que tentamos gerar no mesmo instante aqui essa sequência aleatória, nunca se consegue gerar duas sequências iguais. Né? Então, por isso que é global, universal, é um ID único que a gente gera num momento e não se repete nunca mais. E tem aqui uns sites que, deixa eu ver, online, assim. Pronto, que também tem aqui a tal geração. Né? Então aqui gera, eu digo que quero gerar outro, ele vai me gerando aqui vários números. Né? Então toda vez que eu clico, ele gera aqui um número aleatório. Via código em programação, a gente também consegue gerar esses números. Mas a gente também tem funções em bases de dados que também geram essas sequências para nós. Que no caso do Postgres, para fazer isso via base de dados, precisa instalar essa extensão. Que daí fornece a tal função que depois o Netuno utiliza internamente para gerar esses números. Então a gente precisa instalar essa função e para instalar então é dessa forma, só executar aqui esse comando na base de dados. Então esse é o truque. Quando eu quero uma base de dados Postgres integrada com Netuno, tem que lembrar aqui de criar essa extensão, senão o Netuno vai dar erro. Ele até dá um erro sugerindo que precisa instalar essa função mesmo. Detecta logo isso. Beleza. Com isso, eu já tenho a minha base de dados pronta, né? Para integrar aqui com o Netuno. Boa tarde, Wallace. Boa tarde. Boa tarde, mano. E aí, aqui é um exemplo da configuração de uma aplicação Netuno com o Postgres. Então, eu vou fazer o seguinte. Na última aula, a gente criou aqui uma app, né? Deixa eu sair aqui da base de dados. Que foi essa aqui, aula 1, né? Eu vou copiar ela. Certo. Eu vou copiar ela. Não sei se é boa ideia copiar, estou pensando aqui. Para ficar diferente que aqui agora é a aula 2, para não ficar confundindo. Eu vou copiar mesmo. Então, aula 1, vou copiar para aula 2. Não tem que ser menos R, claro. Espero que não demore muito, porque isso aqui tem as pastas do NPM lá. Ok, foi rápido. Beleza. Quando eu faço assim uma cópia de uma app, aqui no File System, claro que eu tenho que ter aqui o nome da pasta diferente, né, para cada app. Só que tem outra configuração que também identifica as aplicações aqui no Netuno. Que é aqui, então, já entra aqui na aula 2, que é essa que eu acabei de fazer a cópia, né? Então, depois de eu fazer essa cópia para eu usar ela no Netuno, eu tenho que vir aqui e acertar o parâmetro do name dela. Deixa eu mudar aqui então.
Então, tem aqui esse name na configuração, ok? Então, isso aqui é importante, acertar as duas coisas. O nome da pasta da minha app e aqui na configuração também, para o mesmo nome. Okay? E aqui, aula 2 também na configuração de produção. Boa tarde, Luciano. Boa Aí, tarde. boa tarde. Aí o que acontece? Aqui nessa documentação da integração com Postgres, ele já vem aqui com esse exemplo. Então a gente pode copiar aqui e agora fazer aqui a troca. Então eu estou usando o development, né, que eu expliquei da última vez, a questão aqui dos environments, né, dos tipos de ambientes aqui no Netuno. Então aqui eu tenho a minha configuração de base de dados. Ora, aqui está H2. Então H2 está aqui nessa pasta, que são os arquivos de base de dados do H2 que estão embutidas aqui com o Netuno. A gente não quer mais usar isso. Agora vamos mudar para o Postgres, né? Então, deixa eu copiar só aqui os parâmetros, que é mais fácil. Então, o que que muda? Principalmente muda aqui o engine, né, que é esse cara aqui, de H2 para Postgres. Ele tem que ter a porta, né? No caso do H2 não tem porta, mas aqui no Postgres tem. Esse aqui é a porta padrão. Se não pôr, ele também assume a porta padrão. E o host padrão e por aí fora. Então agora eu vou usar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar ainda outra base de dados para não confundir ali. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu voltar aqui no Postgres. E conectar aqui então. E vou criar aqui aula 2. Okay, eu vou guardar aqui essa senha. Depois eu vou precisar dela, né? Deixa eu pôr aqui no arquivo do Notes. E vou gerar então aqui uma outra password. Até posso abrir aqui no outro tab, né? E gerar então uma password segura. No caso são símbolos só para facilitar o com o terminal. E já está copiado. Já copiei aqui. Beleza. Copiar de novo só para garantir. Ok. Então agora aqui. Então estou criando duas bases de dados. Ok. Agora aqui a outra. Aula 2. E aqui aula 10. Beleza. Então, criada a base de dados, tem que agora, outra vez, criar a tal extensão. Aula 2. E agora, recupera aqui o comando da criação da extensão. Pronto. Então, agora eu já tenho duas bases de dados prontas para eu integrar. Vou fazer duas integrações diferentes. Então, na aula 2, o que acontece? Eu tenho aqui o nome da minha base de dados é aula 2, o usuário também, e a senha, então é a tal que eu gerei. Beleza. Eu não vou iniciar isso ainda. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Tem aqui essa questão do setup. Okay. Esse setup aqui é importante. Por quê? Se eu iniciar aqui, vou iniciar aqui a app.netuno, né? Iniciar aqui a app aula 1. Vou voltar aqui na aula 1 só para demonstrar uma coisa. E vou abrir aqui o código também da aula 1. Pessoal, se alguém estiver aí um pouco perdido e quiser aqui um esclarecimento, diz, né? Isso aqui pode estar aqui um pouco confuso. Pronto, já iniciou. Então agora, colane e aqui 90, isso mesmo. Então o que acontece? Está aqui em cima a aula 1. Isso aqui é o cache do CLUAR. Deixa eu já limpo aqui o cache. Pronto.
Pronto, deixa eu fazer aqui um refresh. Então, nós criamos a estrutura de filmes na aula 1. Né? Então, aqui eu tenho uma estrutura de formulários, né? Filme, categoria. Foi uma estrutura simples que a gente fez. E foi aqui essa estrutura. Então, e aqui tem os dados, né? Aí o que acontece? Aqui no código da aula 1, eu tenho aqui no server, na pasta setup, eu tenho aqui uns arquivos que o Netuno gera, que de esquema, que é o esquema aqui, a estrutura de dados no fundo. Então tem aqui um código que ele gera automaticamente, sempre que eu construo lá na interface formulários, campos, ele gera aqui esse código para mim. E aqui então é o código que faz a construção do formulário e depois aqui dos campos. Não, pronto, é no fundo o que a gente preenche lá visualmente, ele gera aqui esse código por trás. Para que serve esse setup? Eu copiei a aula 1 para a aula 2, né? Agora que estou aqui no código da aula 2. Então, logicamente, aqui no meu server setup também tenho a mesma estrutura. Né? Então, também tem aqui a mesma estrutura de arquivos. Só que eu tenho aqui uma diferença agora crucial. Que eu tenho a aula 2 configurada com Postgres, enquanto que a aula 1 está configurada então com o H2 Database. Agora, vamos parar aqui a execução da aula 1. Okay. Eu vou abrir aqui no código da aula 2. Okay. E agora vou iniciar a aula 2. Certo? Então, é a primeira vez que eu inicio a aula 2. E vamos ver o que ele vai fazer. Ok, está iniciando aqui tudo. Aqui já deve dar. Aqui é tab. Então, essa estrutura estava na aula 1 com esses dados. Vamos fazer refresh agora. O que acontece? Mudou para a aula 2. Já está entrando, beleza. Vamos ver o que tem. E olha só, já tem aqui os filmes e categoria. Só que eu já não tenho dados, eu perdi os dados. Okay? Então, o que aconteceu aqui? Porque eu tenho esses arquivos de setup aqui, o Netuno subiu aqui, conectou com o Postgres, viu que não tinha aqueles formulários criados, aquelas tabelas, então ele foi e criou. Só que os dados não vieram, porque os dados estavam na base de dados do H2 na aula 1. E a aula 2, agora em Postgres, não veio dados nenhum. Okay. Aí, imagina agora que eu quero, por exemplo, transferir os dados de um sistema para o outro, da aula 1 para a aula 2. Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Deixa eu fazer aqui, abrir aqui o terminal, aqui na outra. Tá. Vamos conectar aqui. Estou na aula 1, mas eu vou conectar no Postgres da sudo Postgres e vou conectar aqui, exato, na aula 2. Se eu faço aqui o /d, olha só, já tem aqui a estrutura do filme, categorias, ele já criou aqui tabelas, sequências, essas tabelas aqui o Netuno sempre gera, são tabelas que ele utiliza aqui para funcionar. Mas essas aqui são as nossas tabelas. Então aqui, se eu fizer um select asterisco from filme, não tem nada, está vazio, né? E a mesma coisa para o filme categoria. Está aqui vazio também. Beleza. Então, só copiou a estrutura de base de dados. Está bem claro isso, pessoal? Alguma dúvida aqui? Sim, sim. Copiou a estrutura do Postgres, no caso, né? A gente migrou então a estrutura do H2, que estava na aula 1, para a aula 2 com o Postgres. Ou seja, a gente fez uma mudança de base de dados e automaticamente a estrutura foi criada. Então, o Netuno permite isso, a gente mudar as bases de dados de acordo com as bases de dados que o Netuno suporta, e ele cria aqui a estrutura toda necessária. Só que faz mais que isso. A gente pode, eu vou voltar aqui na aula 1, e agora eu quero puxar algumas informações para o Postgres. Então, eu posso fazer aqui o seguinte.
Isso, por acaso, eu não coloquei no material, que pronto, fui lembrando agora, mas isso está aqui no setup dos dados. Okay? Isso que eu estou falando agora, explicando essa questão do setup. Essa documentação aqui, que tem aqui a configuração do setup, né, que ele autogera aqui os esquemas e por aí fora, e aqui a parte de esquemas, e depois ele tem a parte aqui de scripts, tal, ciclo de processamento, e aqui o meu script com inserts, okay, e vai embora. Tem aqui um padrão que por acaso acho que não está. Tá, depois não está. Tem que atualizar aqui um detalhe. Mas eu explico já, que é simples. Eu venho aqui no construir. Bem, antes deixa eu voltar aqui no visualizar. Tem que. Vamos supor que eu não quero levar os filmes, só vou levar as categorias para já. Deixa eu voltar aqui. Já abro aqui uma nova tela. Acho que pode estar demorando um pouco para puxar. Vamos lá. Gestão, formulários e aqui categoria. Então vou levar aqui esses dados aqui da categoria. Nós temos aqui 5 categorias de filmes e aqui tem as exportações de JSON e por aí fora. Só que aqui no construir, né, aqui no construir, indo aqui no formulário, eu aqui embaixo tenho as minhas mais opções. E tem aqui esse script JS. Esse script aqui são comandos aqui, é código suportado aqui pelo Netuno. Então eu posso copiar isso aqui, vir aqui na aula 2, né, no código da aula 2, aqui no setup e vou criar aqui um outro arquivo. Eu vou pôr underscore data, okay? E aqui eu ponho 01, por exemplo, filme categoria.js. E aí colo aqui. Agora, eu vou parar aqui o Netuno, está executando com a aula 1, e vou executar agora o da aula 2. Olha aqui os user IDs, okay? A gente estava falando antes. Ele vai gerando. Pronto, já iniciou aqui. Deixa eu terminar de compilar. Compilou. Vamos lá. Vai mudar aqui, mudou para a aula 2. E agora, se eu vim aqui em filme, categoria, eu tenho aqui os dados. Ok? Não puxei os filmes não vieram, estão lá na aula 1, mas as categorias agora vieram. Okay? Porque o que o Netuno faz? Ele executa primeiro os esquemas, primeiro ele executa esse start, depois os esquemas, depois ele executa aqui outros scripts. E esse underscore data é um padrão que a gente tem utilizado ultimamente. E por fim, executa aqui o end. Então esse setup ele executa, na primeira vez que ele levanta aqui a aplicação, ele valida essa estrutura do esquema de base de dados, né? A estrutura de dados está coerente aqui com esse código, e também ele valida através dos IDs aqui se a informação já existe ou não, e acerta a informação em base de dados. Então isso aqui é bastante útil para a gente fazer a configuração de um projeto. Já vem aqui uma série de dados pré-carregados, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, lá o Pluar, vou mostrar aqui no GitHub, aqui o Pluar, a gente vem aqui em Server, Setup, tem todas aqui os scripts, esses são scripts de dados, e aqui são os scripts de esquema. Por isso que a gente executa o Pluar numa base de dados vazia a primeira vez, e ele cria aquela estrutura toda. E ele também carrega a informação, ele carrega páginas e por aí fora, né? Então aqui já tem os dados padrão que vem no Pluar pela primeira vez. E aqui tem até uma programação mais própria aqui dele. Então dessa forma a gente pode mudar aqui a base de dados de uma aplicação e também importar aqui dados e por aí fora. Isso é muito útil quando, imagina, eu tenho o meu ambiente, aqui o meu container, né, o meu computador local. E aí tem um projeto novo no Git, que eu nunca usei. Esse projeto, para funcionar bem, ele precisa de uma base de dados. Ele vai precisar de uma estrutura de dados para
para funcionar, né? Quando a gente configura um projeto, a gente configura ele com Postgres ou com MariaDB e por aí fora. Só que, para a gente evitar andar sempre com backup da base de dados, lembra que a gente viu do pgdump e fazer a importação do script de SQL, exportar o script da base de dados e importar? Aqui dessa forma a gente evita isso. A gente não precisa estar gerando aqui scripts de base de dados, a gente tem programaticamente a construção do nosso modelo de dados e dados iniciais para o nosso sistema funcionar. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma curiosidade? Algum ponto? Deu para entender? Então, vamos lá. Ok, então esse seria o processo de eu trocar a configuração da app e integrar ela aqui com o Postgres. Daí tem a outra forma, né? Que é... Deixa eu fechar aqui que agora eu não vou mais precisar disso. Aliás, pode me dar jeito depois. Deixa. Aí eu abro outro. Outra vez. Então, a outra forma, que é a forma mais simples, ok? E que a gente mais utiliza, não é essa. Okay? Porque é difícil a gente mudar de base de dados no meio de um projeto. Normalmente a gente acerta o tipo de base de dados que o projeto vai utilizar logo no início do projeto. Então, a gente criando uma nova app, vou criar aqui uma nova app do Netuno. Então vai se chamar minha app. Então vou usar aquela primeira base de dados que eu criei no Postgres, né? Então, minha app. Aqui já digo, olha, não vou usar o H2, vou usar o Postgres, a opção 2. Né? E aí digo aqui o local, beleza, a porta é essa. Olha, o nome da base de dados, por padrão, o Netuno aqui já sugere que seja o mesmo nome da minha app. Então, beleza, é isso. O usuário também, olha aqui o alerta para criar a extensão. Okay? E mesmo que eu inicialize o Netuno, se essa extensão não tiver, ele vai alertar também. E aí aqui o usuário de base de dados também é o mesmo, ele já sugere isso. Agora password não, né? Password tem que pôr qual foi a password que eu gerei. Então aqui, e foi essa daqui. E aqui o idioma eu vou pôr o brasileiro. Aqui também o BR já assume. Então agora já tem aqui minha app. Então se eu fizer... Agora, não, deixa eu mudar antes então para essa nova app. Minha app. Ok. Beleza. View. Terminal. Okay. E agora sim, vou iniciar aqui o Netuno. Netuno. E aqui vai ser server app igual a minha app. Ok. Então, ok. Ele agora está instalando aqui as coisas do NPM, né? Que é a primeira vez que está executando essa app. Está normal aqui, está fazendo aqui o processo de instalação. Enquanto isso, já está disponível. Quando chega aqui nesse passo, já dá para ir entrando. Então, temos aqui uma base de dados vazia, só que está com Postgres. Né? Nós tínhamos aqui tipo, marca e publicado. Então, vamos lá criar essa estrutura. Isso aqui era... Como é que a gente tinha chamado isso? Deixa eu ver aqui o código do Node. Que era... Aqui, backend Node. Então, o código em Node que a gente tinha feito... Okay. Tá aqui um pouco lento. Porque o Netuno está demorando a puxar ali o dashboard. Ok. Então nós tínhamos esse acesso aqui à base de dados, né? Que era o meu site. E tínhamos aqui essa tabela.
tipo marca e essas 3 colunas. Então eu vou criar isso agora no Postgres, que isso aqui a gente fez tudo à mão, né? Na aula ali do back-end em Node, semana passada. Então, aqui na minha app, eu vou construir então meu formulário. Gestão, formulário, e aqui então o nome vai ser, como é que foi? Tipo marca. Tipo marca. Okay? E salvar isso. Beleza. E agora criar aqui os campos, que era tipo, marca e pode publicar. Então, tá aqui. Então, é o tipo. Vou pôr não nulo. Aqui um text, né? Eu podia pôr chave primária também, mas eu não quero ser tão rigoroso nessa fase. Só uma demonstração aqui, mas... E marca. E aqui, text. E agora aqui, pode publicar. Então, pode publicar. Já fica aqui o nome de exibição certo. Aqui não interessa muito. Vai ser uma checkbox, né, que é true ou false. O padrão fica true, tá bem? Vai embora. Beleza. Então, dessa forma, a gente já tem então a nossa tabela, né? Podemos fazer a nossa query. Okay. Tá aqui os nossos campos aqui, criados, os 3. E também podemos visualizar aqui os dados. Deixa eu fechar aqui para não me confundir mais. Enquanto abre. E temos aqui então nosso tipo marca. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer? Falta aqui um passo, né? Então, com o Netuno a gente já criou o nosso modelo de dados, está tudo pronto. Falta agora criar a nossa API, né? O nosso serviço para receber os dados desse formulário. Que em vez de usar o Node agora, a gente vai usar aqui, em vez de usar aqui o Node, a gente vai usar então o Netuno. Bem, como é que a gente cria um serviço aqui no Netuno? Para criar um serviço, a gente tem que essa pasta dentro da pasta server, ou seja, qual que é a lógica do Netuno? Nós temos essa pasta de configuração, essa pasta de arquivos genéricos aqui de documentação, imagens, textos, que documente aqui a nossa aplicação. Temos aqui uma pasta de arquivos públicos que estão disponíveis aqui numa URL aqui público para fora, de imagens e tal. Aqui entra o logotipo aqui o logo da nossa aplicação. Ele não mostra aqui, mas o logotipo, é esse logo aqui no fundo. E também scripts e tal, não vem muito ao caso. E aí temos aqui a pasta UI, que é onde a gente tem a estrutura em React para programar o dashboard, né, da nossa app, que é para programar essa parte aqui. E, que está aqui em React, isso. E depois temos aqui o storage, que são arquivos que são gravados na base de dados e por aí fora uploads e arquivos que a gente utiliza na nossa aplicação, por exemplo, como imagens, arquivos, por exemplo, PDF, Excel, esse tipo de coisa. E então a parte de código é aqui nessa parte aqui do server. Então no server nós temos o setup que a gente já viu, temos aqui várias pastas. A gente com o tempo eu vou explicando, mas o que eu quero focar agora é aqui nos services. Okay? Então aqui nos services vem vazio. Aqui é que a gente pode criar então o nosso serviço, a nossa API, né? Então cada endereço da API também é conhecido aqui como um serviço. Então, para criar um serviço é muito simples. Como é que a gente chamou no Node? Eu chamei de salvar. Então aqui eu vou chamar também de salvar. Assim, um nome bem genérico, não muito próprio, mas tudo bem. Então vou chamar aqui um salvar. Okay? .js.
Uma coisinha assim simples. Então, esse salvar JS ele vai fazer o quê? Ele tem que receber, de acordo com aquilo que a gente programou em Node, né, ele tem que receber 3 campos. Aqui recebeu da query, né? Tipo, marca e publica. Esses 3 campos, em outras linguagens, como aqui no Node e tal, a gente tem que distinguir se é via query ou se é via post e tal. Aqui no Netuno a gente também pode pegar especificamente, mas a gente tem hábito por usar aqui o rec, que ele vem tudo. Então, por exemplo, vou criar aqui uma constante que é o tipo, que é uma string, que então aqui é o tipo. Então, a marca e aqui o publica. Okay. Então aqui eu vou pôr aqui nos logs do Netuno. Tudo começa com underline, a parte da API low code do Netuno. Então isso a gente tem a documentação aqui nessa parte aqui da biblioteca. Então aqui são recursos, tudo começa ali com underline, então vamos a falar de recursos. Então o underscore log, por exemplo, é esse cara aqui. Okay? Tem aqui as funções e tal, vai embora. Então eu vou programar aqui o underscore log info e vou pôr aqui dados recebidos do formulário. E aí, o Netuno, a gente tem aqui um objeto, que é o val, que nos permite construir uma lista ou um map. Eu vou fazer aqui como map. E, que é chave-valor, ou seja, como se fosse um objeto em JavaScript. E aqui tipo, marca. A gente vai usar muito aqui o val, portanto, a gente pode usar também os objetos em JavaScript. Só que como o Netuno ele é multi-linguagens, então usar aqui o val é bacana, porque se a gente mudar a linguagem aqui, por exemplo, se eu programar em Ruby ou Python por aí fora, tudo isso funciona de forma igual, okay? Idêntica. Só vai mudar depois o resto do código, da estruturação e tal. Então, beleza. Então, eu vou fazer só isso e testar agora. Ou seja, vai imprimir aqui no log esses dados que ele vai receber aqui por parâmetro. Então, como é que a gente chama esse serviço? Criei o código, o serviço chama assim. O endereço da minha app, né? /service e aqui salvar. Okay? Deu uma página em branco, não é mal. E vamos ver o que aconteceu. Olha, veio tudo vazio. Então tem aqui nos logs, deixa eu aumentar aqui no terminal. Ó. Dados recebidos do formulário. Tudo vazio, não veio nada. Então agora, se eu passar aqui o tipo 1 e marca igual a marca 1 e publica igual a true. Okay? Continua dando página vazia e receber aqui os dados. Okay? Epa, aqui o publica está como string, né? Aspas. Não, vamos pôr como booleano. Okay? Então, boolean. Okay? Vai ser true ou false. Ele já faz a conversão automática. Vamos ver. Ok. Ok, agora está true aqui, não como string, direto como dados. Beleza, eu vou pôr aqui em cima, vou pôr aqui numa outra constante. Const dados igual, vou passar aqui para cima. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Vou pôr aqui dados. É que eu costumo fazer assim. E eu agora vou devolver como JSON. Out.json. Só fazer isso e pôr aqui os meus dados. Okay? E agora o que a gente tem? A informação que eu envio, ele me devolve já como JSON. Okay? Então eu envio aqui na URL e ele está me devolvendo ali, né? Tipo 2, vai embora. E vou manipulando aqui os dados. Então, para nós interagirmos aqui com... aumentei lá, ele aumentou aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, reparem aqui no seguinte. Rec, recebo os dados.
val, construo uma estrutura de dados aqui em código. Logs, aqui o underscore log interage aqui com o terminal, né, para eu definir aqui mensagens no terminal. E o out, eu envio como output, resultado final do meu código aqui para o browser, né? É a resposta que eu vou dar para o browser, para o meu request. A nível de lógica conceptual do que a gente fez aqui, é meio parecido, né? Aqui no Node a gente tem um hack também, depois a gente tinha aqui um res, né? O resend, que a gente envia a resposta para o browser, né? Que é o equivalente ao out ali no Netuno. Portanto, a nível estrutural de código, sendo no Netuno ou sendo em outra linguagem, é muito, muito, muito semelhante à forma de pensar, né? E a gente estruturar o código. O nome dos comandos é que muda aqui um pouco. Antes de integrar aqui com a base de dados, eu vou fazer o seguinte, eu vou já integrar aqui com o nosso formulário, com esse carinha aqui. Então vamos lá fazer a integração com ele. Para eu fazer a integração com ele, eu vou abrir aqui nesse aqui do Node para ter mais terminais. Sei que posso abrir vários no mesmo, mas tudo bem. Vou abrir aqui. Okay. Dá para abrir vários terminais no mesmo Visual Studio Code aqui no browser. Então eu tenho, opa, não é aqui. O que eu tenho que fazer? Lembram que isso aqui a gente estava usando e está dando bad gateway, né? Porque nós estamos utilizando o Nginx. O Nginx é esse que recebe a informação e depois ele faz de ponte para o Node. Então eu vou criar aqui uma outra ponte para o Netuno. Fazer aqui o proxy reverse para o Netuno. Então sudo, vou mudar logo para o root aqui, etc nginx. E aqui sites available. Então eu tenho aqui o meu site. Então o nosso proxy era esse. Para eu não ter que alterar aqui a URL para já, e não ter que fazer aqui mais complicações, uma configuração mais avançada, eu vou manter exatamente a mesma lógica. Então eu vou deixar esse cara aqui, que já tinha, para o Node, e vou criar aqui um novo agora para o Netuno. Eu colo aqui. E vou mudar aqui o endereço. Então o endereço é qual? É /service /salvar. E aí proxy pass. E aí o que acontece? Em vez de ser a porta aqui do Netuno, em vez de ser a porta do Node, né, 3001 que a gente pôs da outra vez, vai ser a porta do Netuno, que é a porta 9000. É a minha porta interna no container. Externamente, eu acesso aqui com a 90, né, que termina com 90 para o meu container, mas internamente é a porta 9000. E esse é o endereço que eu tenho, que eu já não preciso. Okay. Então eu tenho aqui service salvar. É só para manter a mesma URL e simplificar aqui. Dá para a gente mudar a URL, ter mais customizado, mas assim fica mais simples para entender. Há muitas configurações, como eu já expliquei, que a gente pode fazer aqui nesse proxy do Nginx. Mas essa aqui é tipo o nível mais básico. Lembra que eu falei do DNS do Netuno? Eu posso usar aqui também. Se eu tiver o Netuno sem especificar a app, ele vai levantar todas as minhas apps ao mesmo tempo, né? Daí eu posso usar aqui então o minha app. Aqui o underscore vira um traço, porque em endereço de sites o underline não funciona, ok? Então as apps são criadas no Netuno com underline, mas o endereço ela fica com traço. E aí é local.netu.no. Daí já especifico qual é a minha app aqui de DNS. Que também facilita. Mas podia ser aqui o localhost também igual. Nginx reload. Beleza. Então, em princípio, está tudo certo. A gente pode testar da seguinte forma agora. Eu reiniciei o Nginx, vamos testar aqui agora usando a porta 80 do Nginx e ver se funciona. Services /salvar.
Ok? Olha, parece que já está funcionando. Né? E coloco aqui, por exemplo, tipo igual blá blá. Ok? Já está funcionando. Então a informação já está chegando ali no Netuno. Então, vamos supor que eu quero aqui no Netuno responder uma informação igual aqui do Node. Cadê aqui? No Node, o que a gente respondia? A página de sucesso, né? Aquele HTML. Aqui, injetando aqui o tipo, marca e publica, né? Então, esse código aqui, eu posso colocar aqui no código do Netuno. Então, em vez de ser out.print, ok? Vou por out.print, então vou por aqui esse código. E aqui com tipo, marca, publica e por aí fora. Deixa eu puxar aqui mais para o canto. Diminuir aqui para a gente ver melhor aqui o código. Beleza. Então, vamos fazer aqui o teste. Não é esse. Puxa, aqui, esse aqui. Okay. Agora já venho com aquele HTML que aparece no nosso iframe. Não sei se lembram do iframe que a gente tinha aqui no formulário. Isso aqui é um iframe, né? Então, agora o que eu tenho que fazer? Deixa eu abrir aqui um outro Visual Studio Code ainda, que é o meu site, né? Que era o HTML que é fornecido aqui para essa página. Vamos alterar ele. Estou com tantas tabs. Então, meu formulário, que já está aberto aqui. Esse action aqui é a URL, né, o endereço que ele vai enviar os dados do formulário. Era o tal proxy ali do Nginx, né, do que via para o Node. Então agora vamos usar o novo, que é o services/salvar. Deixa eu salvar. Tá. E agora vamos testar aqui, vamos fazer aqui um refresh e ver se funcionou. Teste. Tem aqueles preenchimentos que a gente programou JavaScript aqui, né? E enviar. Okay? E já funciona. Simulação com Node.js. Vamos trocar isso. Simulação com Netuno. Vamos ver se está Netuno mesmo. Okay? Está aqui com Netuno. Ok? Então, até aqui, pessoal. Deu para acompanhar? Questões? Confuso? Até agora, mais simples ou mais complicado que o Node? O que acha? Olha, isso não é mais complicado. Para configurar. Mas eu acho que, tipo, a longo prazo, eu acho que é mais confortável, né? Programar desse jeito. Agora vamos ver algumas coisas que a gente tem aqui para estruturar aqui um pouco melhor o código. Por exemplo, não é uma boa prática eu ter assim um HTML no meio do código, né? Então, aqui no caso do Netuno, a gente pode ter então aqui os templates. Okay? Aqui outro detalhe importante. Que a gente pode estruturar aqui com templates. Então, aqui esses template out, e aí eu mando aqui um exemplo. Okay? Eu mando aqui o values e mando aqui o template, o output aqui do meu template. Então, como é que isso funciona na prática? Eu crio aqui na pasta server, eu tenho aqui o templates. Né? Então, vou criar aqui um novo, que é salvar resposta. Okay? Por exemplo, HTML. Okay? Salvar a resposta. E aí tiro isso tudo daqui. Okay? Coloco aqui. Aí, o que mais que eu posso fazer? Aqui nesse template, eu posso ter aqui, olha, esse data, isso aqui é uma simbologia de injeção de código, de parâmetros aqui no meio do template HTML. Então, em vez de eu ter assim, que é uma injeção de uma variável, né,
aqui em JavaScript, como eu estou num arquivo à parte, esse motor de templates do Netuno, esse e-comercial aqui, ele já faz o escape dos acentos, para aquela codificação do HTML, né? Ou seja, em vez de ele pôr aqui o A com acento, ele vai pôr a tilde, né? Vai fazer algo assim. Ele já faz o escape automático. Então é bacana já ter isso aqui, o e-comercial. Então aqui eu vou pôr tipo. Aqui, marca. E aqui, publica. Aí aqui eu vou mudar agora. Em vez de ser alt, vai ser underscore template. Aqui vai ser output. E aqui então vou ter o nome do meu template, que é o salvar resposta. E aqui é o meu dados, né? Que é esse objeto aqui, chave valor. Vamos ver se funciona. E agora, se eu fizer aqui o enviar, ok? Funcionou. Vamos ver se está certo mesmo e não é caixa. Salvar com template. Ok? Com template. Beleza. Então, isso permite a gente ter o código um pouco mais limpo, né? HTML de um lado e aqui JavaScript aqui do outro. Até aqui, bastante simples, só que eu não tenho o principal, que é a minha base de dados, continua aqui vaziazinha da Silva. Não tem aqui informação nenhuma ainda na minha base de dados. Aqui no meu tipo marca, não tem aqui nada. Então a gente precisa gravar agora na nossa base de dados. Então como é que a gente grava na base de dados? Eu posso pegar aqui e fazer então um db insert. Então é agora dizer que eu vou inserir aonde? No tipo marca, né? É o nome do nosso formulário. Era isso? Tipo marca, é isso mesmo. Okay? Aqui também está aqui no diagrama, tipo marca. Então a gente tem tipo marca e publica. A gente pode fazer da seguinte forma, né? Eu tenho que passar aqui um values também, aqui um map, e dizer então que é tudo igual, aqui aos dados, só que muda aqui um parâmetro, né? Que é o pode publicar. Então aqui eu estou reconstruindo o objeto que ele vai ser inserido aqui em base de dados. Então vamos lá inserir, enviar, parece que enviou, e vamos ver agora aqui, já tem informação aqui gravada. Okay? Veio aqui com o X. Por que veio o X? Eu não marquei? Ah, tá falso. Vamos publicar então. Também tá falso. Okay? Por que ele tá falso? Porque aqui no código a gente está sem values. Sem o value, né? Sem informação aqui do tipo. Ele está enviando como? Aqui no network. Deixa eu enviar de novo. Aqui ele está enviando como. Deixa eu fechar aqui que tá chato. Tipo on, ok? O on, ele não sabe que é um true. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso mudar aqui para o value true. Para ele deixar de mandar como on e mandar agora como true. Deixa eu atualizar aqui agora. E agora, tipo, aqui marca lá. E aqui pode publicar. Agora ficou true. E aqui na minha base de dados, vamos ver como é que ficou. Que continua como falso. Por que está como falso? Boolean publica. Deixa eu ver aqui outra vez. Publica true. Pode publicar.
Ah, não, peraí. Tá aqui. Vou ter que com um filtro também. Ok, tá aqui. Tá, ou seja, quando a gente tem checkbox aqui no filtro, tem essa chatice aqui, entendeu? A gente tem que ter atento que ela está sendo aplicada no filtro. Então aqui eu estou pesquisando só os que estão inativos, né? Então uma coisa que a gente faz muitas vezes normalmente a gente nem quer esse tipo de filtro. Se for crítico a gente ativa, né? A gente pode tirar aqui do filtro. E assim já causa menos complicação. Ok? Então, qual que é a vantagem aqui, pessoal? Claro que são tecnologias diferentes e tal, formas de trabalhar diferentes. Só que, pronto, agora já não tem aqui o filtro, mas continua aqui na pesquisa e está aqui. Então, inserir duas vezes, está aqui. Não está como chave primária, né, nenhum campo, daí dá para repetir aqui os dados. Aí o que acontece? A gente começa a ter aquele problema que a gente falou da última vez. A gente começa a ter aqui a base de dados um pouco incoerente, com informação repetida. A gente tem várias informações iguais e por aí fora. Então, uma forma que a gente tem agora de otimizar isso é criar um formulário para tipo, outro formulário para marca. Né? Então, aqui a gente pode chamar, isso aqui era o objetivo, você com base na tabela era veículos, né? Então, tipo, marca e tal. Aqui o formulário, que era para a gente criar novos veículos. Então, a gente pode reestruturar aqui um pouco o modelo de dados para evitar essa repetição de dados. Aqui, que seria criar então dois formulários, um para tipo e outro para marca, e mudar isso aqui para veículo. Então, vamos lá fazer isso. Então, por exemplo, tem aqui marca, tipo marca, vou mudar então. Veículo, sempre no singular, né? Já expliquei. Muda aqui para veículo. Vamos criar aqui um outro formulário, que é o tipo. E outro formulário, então vai ser as marcas. Ok. Então aqui no tipo, eu vou ter o nome do tipo. Né? E vai ser o text. E aqui eu quero chave primária e não nulo. Beleza, esse aqui é o tipo. Na marca, eu também quero um nome da marca. Não tem aqui. Posso criar e da mesma forma. Ou posso clonar. Posso vir aqui e copiar. Olha, copia do tipo o nome. E aí já está aqui criado. Então, agora, aqui no meu diagrama, eu tenho já a estrutura aqui separada. Tipo, marca e agora falta criar aqui as relações. Então, vamos lá. Aqui no veículo, então, eu vou ter duas relações, né? Um que vai ser o tipo. Eu vou apagar os dados. Eu posso apagar os dados de várias formas. Eu posso vir aqui e executar o delete, né? O comando de delete para limpar a minha base de dados. Ou eu posso vir aqui no visualizar. Toda vez que carrega aqui demora um pouquinho. Aqui é como é final do dia aqui. Tenho notado que a internet fica mais lenta à noite. O Visual Studio também está demorando um pouco. Ok. Beleza. E temos aqui operações massivas. Então eu quero marcar, aí com operações massivas eu posso selecionar quantos eu quiser. Ou então vem aqui, ó, marcar todos. E agora eu quero deletar tudo. Vai embora. Tá tudo limpo. Se eu tivesse milhares de registros, aí era melhor eu executar a query, né, de delete. Mas assim como não é muito, é uma forma. Então já tenho a minha base de dados ali limpa. Aí eu vou apagar aqui esse tipo, que é text, né? Não, peraí, esse aqui é o novo que eu iria criar. Então esse tipo aqui, que é texto, vou mandar fora. E esse aqui de marca, também que é texto, vou mandar fora. Ok.
Então agora, aqui o pod publicar está na posição 3, na linha 3. Então vou criar, eu posso limpar campo aqui ou aqui em cima é igual, criar campo é a mesma coisa. Então vou criar aqui um novo que é o tipo, que vai ser então um select, opa, não multi, o outro, select simples. Vou pôr aqui como não nulo. E vou pôr aqui na linha 1, que ele conta a linha mais alta e faz daí para frente. Então, começar lá em cima. Ok, tipo, linka com o nome do tipo e tá feito. E agora vamos fazer o mesmo para a marca. Então, a marca também vai ser não nula e vai ser um select. Aqui vai ser na linha 2. Então, aqui vai ser marca nome. E tá feito. Então, agora, aqui no diagrama, vou fazer aqui um refreshzinho. Okay. Então, agora já tenho uma relação aqui para as marcas e para os tipos. Beleza. Como é que ficou aqui? Aliás, não precisava. Deixa eu ver refresh aqui. Deixa eu acabar de abrir. Vou puxar. Aqui já não preciso disso, nem disso, nem disso. Então vamos inserir aqui vamos inserir, por exemplo, aqui esse carro. Então nós temos o tipo, que é carro, e temos aqui o veículo, não, a marca, que é o Ford. E aí, quando eu insiro aqui um veículo, já posso então associar aqui o meu carro e Ford. Né? Então, qual é a vantagem de trabalhar desse jeito? Como a gente falou na última aula, isso vai evitar que eu faça repetição de código, né? de dados em base de dados. Eu tenho, ou seja, se eu tiver aqui duas informações repetidas, dois carros, dois Fords, antes a gente tinha em texto, então esse texto está repetido na base de dados. Dessa forma agora, se eu fizer aqui um select, tipo id marca id from veículo, então eu tenho aqui só números repetidos e não aquele texto todo que descreve a marca. Isso faz com que a nossa base de dados fique muito mais otimizada, né? Mais leve. Aí, se eu quiser mesmo a informação de texto, é como a gente já viu, usando o inner join tipo on veículo.tipo id igual a tipo.id e a mesma coisa então para a marca, né? Então, que vai ser aqui, vai fazer inner join com a marca e aí o veículo marca id vai ser aqui com a marca id. E aqui eu mudo. Então agora vai ser tipo ponto underscore, não, ponto nome e marca ponto nome. Assim eu vou ter duas colunas com o mesmo nome, não convém, então marca e renomeei aqui também para tipo. Pessoal, estou indo rápido nessas partes porque a gente já viu, né? Várias vezes sobre isso do inner join, okay? Só para demonstrar aqui um pouco. Beleza. Eu vou aproveitar essa query. Porque ela vai me dar jeito. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos construir uma API mais inteligente, que é para evitar essa repetição de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui o formulário veículos. Né? Então, eu vou criar aqui veículo. E dentro dessa pasta veículo, eu vou criar aqui uma outra pasta, que vai ser o lista. E aqui nesse lista, eu vou criar um script que é o get.js. E aí eu vou pôr aqui a minha query. Vou fazer assim, out.json e vou pôr aqui db.query
Ok, vai devolver isso, fecha aqui embaixo, tira aqui em cima. Ok. Ok. Faz isso. Vamos ver como é que isso fica. Se eu chamar agora aqui no browser, essa URL vai ser... Deixa eu copiar daqui. Pra cá. Vai ser isso, vai ser então services barra veículo barra lista. Né? Pronto, já tem aqui aquela informação que eu tenho em base de dados, já retorno aqui para o browser. O que aconteceu? Eu não tenho aqui o get. Né? O meu script se chama get, mas aqui eu não pus a URL. Por quê? Como a gente já viu lá atrás nos métodos HTTP, o browser, quando a gente chama direto, ele faz do tipo get. Né? Então, a gente, como ele faz aqui, faz o método get, a gente tem essa forma também de construir a nossa API. Isso está documentado aqui na documentação do Netuno, aqui na academia, em server, e temos aqui os serviços web REST, né? É a parte da API e tal. Então, dessa forma aqui, que a gente fez esse salvar, ele vai receber todos os métodos HTTP. Se eu mandar um put, um post, um delete, um get, qualquer coisa aqui para se salvar, ele vai funcionar. Daí, se eu quero especificar, eu tenho duas formas. Ou eu tenho aqui com um arquivo, com uma pasta, e dentro da pasta eu tenho o nome do meu método HTTP, ou eu tenho o nome do meu arquivo, né, com a extensão .get.js. Das duas formas, restringe o meu serviço para funcionar apenas com o método get. Aí, se eu enviar um post, ele já não vai suportar. Ele vai dizer que não aceita. Okay? Então, dessa forma, a gente consegue distinguir aqui um pouco. Como é que a gente testa isso? A gente pode fazer o teste assim, dessa forma, por exemplo. Né? Eu vou fazer aqui um post. Tem aqui esses comandos aqui do curl, que dá para a gente testar aqui no terminal. Vou dar aqui o terminal do Node. Estava aqui, vou sair do root. Que estávamos mexendo no Nginx, beleza. E aí, vamos executar aqui. Okay. Então, o que acontece? Eu tenho, pode ser localhost, services, então era o que? Veículo barra lista, né? E não vou passar parâmetro nenhum campo. Deixa eu apagar todos os campos. Só mandar do tipo post. O que acontece? No URL. Ok, ele estava ali com espaço, mas na verdade não estava. Ok. Aí ele deu aqui um HTML, que não é isso que a gente está à espera, né? A gente está à espera de um JSON. E esse HTML tem aqui um 404, não encontrado. Acho que era com "-v", a gente consegue ver daí o header. Deixa eu ver aqui. Exato. Aí está aqui, HTTP respondeu 404. Okay? Então, not found. Okay? Ou seja, esse nosso serviço não suporta o post. Vamos ver então se o salvar suporta. Se eu pagar aqui, service barra salvar. Erro interno do servidor. Não era salvar? Service barra salvar. Era. Ah, ok. Deve ter dado erro interno. Exato, por causa aqui do insert, que a gente marcou que era... Vamos ver. Se deu erro interno, quando dá erro 500, a gente tem a mensagem aqui. Ok. Então ele deu erro que aqui a gente mudou os nomes da base de dados, né? Então o erro diz aqui na linha 16 desse meu código, aqui esse insert, já não funciona, porque eu não tenho aqui essas colunas, né? A relação aqui não existe, pá. Beleza, então no fundo funcionou. Ele executou o meu código, eu mandando como post, né? Então, quando não especifico
aqui qual é o tipo de método que faz parte do nome do arquivo ou aqui dessa estrutura de pastas, ele responde para tudo e acaba funcionando. Então, como é que a gente melhora aqui agora um pouquinho mais? Então, eu posso fazer um outro serviço, que é, por exemplo, aqui, marca, e criar aqui um outro lista. Opa, criei como arquivo. Bem, podia ser também. Eu vou criar esse aqui diferente. Tá bom, vou criar como arquivo mesmo. Então, eu vou criar esse aqui, lista.get.js. E aqui vai ser, então, auto.json, db.query, e aí aqui vou pôr o seguinte, select asterisco from marca. Então, vamos testar agora isso. Então, onde é que estava? Estava aqui. Então, marca. Olha só o que aconteceu. Pessoal, isso aqui a gente não pode fazer nunca. Okay? A gente nunca envia um asterisco como output aqui para o browser. Okay? O que a gente envia aqui é os campos controlados. Okay? Então, isso aqui, evitar ao máximo. Então, o que a gente devia enviar aqui? Só o UID e só o nome. Okay? Esse ID numérico também não convém enviar. Por isso que o UID é tão importante. Então, como a gente já tem disponível no Netune, está aqui na mão, a gente manda o UID então, e o nome. Aí agora a gente tem menos informação que permite aqui alguma malandrice para quem quer usar, só a informação estritamente necessária para o front-end ou para algum sistema externo poder integrar com o nosso sistema. O que identifica os nossos registros em bases de dados é o UID e aqui o nome que é os descritivos. Então, há uma outra forma ainda que a gente faz muito, que é o seguinte. Eu vou criar então agora aqui o do tipo. E aqui então o new folder lista. Aqui eu vou fazer da outra forma também. Vai ficar diferente. Ah, esse aqui já está diferente. Eu vou criar da mesma. Tá? Então paga isso. Vou falar um arquivo. Lista.get.js. Beleza. Então, opa, terminal. Então, posso vir aqui e pôr aqui isso. Então, seria só trocar isso aqui para tipo. Funciona? Se eu vim aqui agora, mudo aqui para o tipo. Então, tem aqui, agora com o carro e aqui com o UID aqui do carro. Só que a outra forma de fazer isso é assim. Ó. Eu copio aqui isso e faço aqui um const db tipos. Aqui eu uso plural. Okay? Porque vai ser uma lista de tipos aqui da base de dados. E o DB é um prefixo que a gente usa bastante para distinguir que é uma lista aqui de dados vindos da base de dados aqui no código. E ajuda bastante a gente em fazer aquela leitura do código. Aí eu posso fazer aqui um for, né, que é o const db tipo em off. db tipos. Eu acho que é o off, o in. Quem é que sabe? In ou off? Acho que é o off, que é para percorrer os valores, né? Exatamente. Então é o off. Então aqui eu vou pôr agora tipos, ok? Então, o que acontece? Eu estou declarando, eu distingo, com esse prefixo db, eu estou distinguindo aqui no meu código o que eu estou obtendo da base de dados e o que eu não tenho o prefixo de db são coisas aqui internas do meu código que eu vou usar até como output. Então, eu vou devolver aqui no JSON, vou devolver aqui tipos, que vai ser essa lista. Então, agora, se eu executar aqui, eu vou ter, então, nada. Porque eu ainda nem sequer estou carregando, né? Tem aqui uma lista vazia. Então, agora eu faço aqui tipos.push ou add, tanto faz. E aí, no JavaScript a gente usa muito o push, né? É que esse objeto aqui, pessoal, é um objeto vindo do Java, que suporta várias formas de a gente manipular ele.
Todos esses underscores vêm do Java. Então eles são bastante flexíveis aqui. Então eu tenho vários métodos para inserir aqui dados. Posso usar o add também, aqui um push. E aqui eu até costumo usar mais o add para separar bem, que é uma coisa assim mais interna do Netuno, não é um objeto normal, uma lista, um array normal em JavaScript, né? Então aqui eu posso colocar então um map, que é aqui chave valor do Netuno, e vou pôr então o meu UID, db-tipo.getString UID, e aqui o meu nome. Também é string. Opa. Ok? Então, dessa forma, eu estou carregando aqui uma lista programaticamente com base da minha informação de base de dados. Okay? Tem aqui o mesmo resultado. Então, qual é a diferença entre esse e esse? Esse aqui é mais simples. Só que o que acontece? Aqui eu não estou fazendo nenhuma interação programada. Então, eu estou um pouco mais restringido aqui ao que a query me devolve, ao que eu mando como resposta para o browser. Para situações muito simples, serve perfeitamente, entendeu? Mas é um pouco engessado, não dá aqui muita liberdade para a gente programar. Então, dessa forma aqui a gente consegue fazer um if aqui se a gente precisar, várias coisas aqui via código, né? Então, é uma boa prática fazer dessa forma, que apesar de ser mais código, fica aqui já flexível para a gente fazer mais programação no futuro. Inclusive trocar aqui os nomes, claro que a gente pode trocar também na query, mas o que acontece? Por evitar usar a query, aí aqui eu já posso até fazer o seguinte, sabe? Posso ter aqui asterisco. Aí já não estou cometendo nenhum crime, né? Porque esse asterisco, eu só vou pegar esses campos e vou passar para cá, para essa outra estrutura, e não vou retornar então todos os dados. Ou seja, mesmo se eu tiver alguma falha na minha query, alguma coisa que eu esqueci, dessa forma aqui me protege um pouco mais, acaba por ser um pouco mais seguro. E deu para ver, né, Gabriel? Aqui até agora não usei let's. Sim. Por isso que o const, meu, é aqui o nosso melhor amigo. A melhor prática é usar aqui o const, a não ser que tu tenha mesmo que alterar aqui o valor, aí puxa pro let. Beleza. Tinha aqui muito mais coisas para explicar. Mas eu vou fazer aqui mais um exemplo para a gente encerrar, que é então mexendo aqui com outro método HTTP. Que a gente tem aqui então o lista aqui para dar a lista de veículos, né? Que eu posso mudar aqui para veículo lista. Mas agora eu também quero fazer um post para gravar em base de dados. Okay? Em vez de usar aqui esse salvar que está muito aberto, está muito generalizado. Né? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do veículo eu vou criar um novo arquivo, que é o post.js. Okay? E aqui, então, eu vou fazer esse insert. Bem, esse insert agora ferrou, né? Porque já não é dessa forma. Até tanto que a gente já teve erro aqui, né? Aqui do mark ID, né? Que é aquele erro aqui do salvar, da linha 16, que mudou tudo. Então agora, o nosso formulário é o quê? É veículo, né? Não é mais tipo marca, então é veículo. Então vamos mudar aqui. Veículo. E aqui é tipo ID e marca ID. Certo? Vamos confirmar. Marca ID, que daí vem aqui da marca, e o tipo ID. Ora, o browser não está nos enviando essa informação, né? Ele não envia o ID. E nem convinha. No máximo o browser iria enviar o UID, né? Então a gente vai ter que fazer aqui agora uma interação com as outras tabelas, né? Que é essas duas tabelinhas aqui, de marca e de tipo, para obter um ID para a gente inserir aqui. Então a gente tem aqui nós temos aqui alguns comandos que a gente pode fazer, mas eu vou ensinar, tem uma parte mais low code que abstrai, mas eu vou fazer aqui de forma mais normal. Deixa eu ver se eu encontro aqui a outra forma, só a título de curiosidade.
Eu acho que isso já está aqui documentado. Sempre não tenho bem a certeza. Deixa eu aqui db. E tem aqui insert if not exists. Okay? É esse carinha aqui que a gente vai usar. Então, mas eu vou usar depois. Então, vou fazer primeiro o tipo. Então, const db tipo. Então, o db.queryFirst. Então, esse queryFirst, ele vai retornar o primeiro elemento da minha lista. Ou seja, se eu obter vários registros, ele só pega o primeiro. Então, ele não vem como uma lista, ele já vem com uma linha, né, um registro de base de dados exclusivo. Então, já é por isso que já está aqui no singular, que é só um registro, não é vários. Então, aqui eu vou ter select, pode ser asterisco, from, tipo, where, o quê? O meu nome igual ao parâmetro. Qual parâmetro? Que é esses caras aqui em cima, né? Esses três aqui que eu estou recebendo do meu formulário. Okay? Então tem esses três parâmetros. Então aqui eu vou receber o tipo. Okay? Daí, se não existir o tipo, então vamos inserir ele em base de dados. Aqui eu vou mudar para let. Já vai ver por quê. Aí o que acontece? Eu vou agora fazer o db.insert, então aqui em tipo, e aqui val.map.set o nome, né, que é a nossa coluna em base de dados, e vai inserir o que recebeu do browser aqui como tipo. Isso aqui ele vai devolver o ID que foi inserido em base de dados. Então tem aqui o db tipo ID. Aí depois eu posso fazer, então, outra vez, db tipo igual db.get, então aqui tipo e db tipo ID. O que está fazendo aqui, pessoal? Esse dbget seria o mesmo que select, asterisco, from, tipo, where, id igual esse id aqui, entendeu? Então, em vez de fazer aqui toda aquela query de select, aqui eu simplifico, só passo o nome do meu formulário e um ID que eu quero, e ele já me devolve aqui. Então aqui agora eu mudo. Então agora vai ser dbTipo.getInt, né, que é um inteiro, o meu ID. Okay? Para eu carregar ali o ID que eu encontrei. Aí, outra forma seria aqui usar, eu agora estou aqui na dúvida se vai ser boa usar isso aqui. Insert if not exist. Então vamos lá fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui const db marca id db.insert if not exists e aqui vai ser marca val.map set nome e aqui a marca. Aí aqui eu já posso pôr direto o meu ID que foi obtido. Vamos ver se vai funcionar? Ou seja, eu fiz duas formas diferentes. Eu já volto aqui e explico melhor esse código. Nossa, a gente podia fazer aqui há várias variações desse código, tá bem, pessoal? Fiz esse exemplo, mas podia ser feito de várias formas. Agora, então, tem um post aqui no veículo. Então, vamos mudar lá no Nginx. Deixa eu mudar aqui outra vez. Sudo vim /etc nginx sites available. E aqui vamos por outro. Estamos usando aqui o Nginx para fazer de proxy. E então aqui já não é assim. Então vai ser o quê? Veículo.
Eu aqui eu não vou dizer barra post, né? Como eu disse, esse post aqui acaba por ser reservado, vai ser aqui o método na HTTP. Então é veículo, é um post para o veículo. Sudo -s reload para recarregar aqui as configurações. Beleza, agora vamos ver se funciona. Antes de eu testar aqui meu formulário, aqui nesse cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho que trocar o endereço agora, né? Então agora, em vez de service salvar, é services veículo. E o meu método agora eu mudo. Em vez de ser um get, vai ser agora um post. Né? Porque é como eu tenho aqui agora suportando HTTP post. Então vamos ver agora. Dá. Tipo, marca lá. E aqui tá tipo. Okay. Aparentemente não deu. O que deu aqui? O que ele fez? Fez post. Beleza. Já fez. E deu ok. E aqui não tem erro novo. É o antigo de salvar. Será que deu certo? Veículo. Olha, inseriu. Aqui no tipo. Tá aqui. Uma vez inserido. E aqui, uma vez inserida a marca. Okay? E tá aqui a relação entre os dois. Agora, ele não atualizou, foi aqui para a marca. O meu response. Ah, porque eu não estou respondendo nada. Claro, não vai apresentar nada como resposta porque eu não estou respondendo. Tá certinho. Ou seja, o computador tem sempre razão. Então, falta fazer isso aqui, né? Aqui o template. Fazer a resposta do template. Então, deixa eu voltar aqui no post. E vamos responder aqui no template. E vou fazer assim, que eu gosto de tentar desse jeito. Então, tem aqui uma estrutura maior. E vou pôr aqui dentro, então, esses dados aqui, isso aqui. Esse carinha. Que é, então, no template vai receber, que a gente injeta lá, né, os parâmetros de tipo e marca tal coisa. E agora, vamos ver se funciona. Ok, funcionou aqui agora. Aqui, enviou como post, respondeu isso aqui com base no template do Netuno. Está fazendo um scroll. Tá aqui do lado. Okay. E no request foi esses campos, né? E respondeu aqui 200 ok. Então, beleza. Vamos mudar aqui na base de dados. Vamos ver aqui melhor o que aconteceu. Tem aqui já 3 registros. Vamos mudar aqui para x1 e aqui outra marca. E esse não vai estar publicado. Envia. Opa, aqui. x1, outra marca. Então, toda vez que eu estou inserindo aqui o formulário, ele está fazendo o quê? Ele tá verificando se o tipo existe ou não. Se não existir, cria. A marca é a mesma coisa. Está verificando se a marca existe ou não. Se não, cria. E o ID do que foi criado nos outros dois formulários é o que é injetado aqui. Assim eu posso ter repetição de dados e eu não estou tornando a minha base de dados mais pesada, né? Estou deixando a minha inserir outra vez, sucesso aqui, e vamos fazer até o seguinte, deixa eu inserir agora, x1 com mais outra marca. Okay? Então, mais outra marca. Então agora temos uma relação bem diferente. Nós temos aqui o x1 repetindo várias vezes, uma vez com duas marcas, outra vez com outra. Né? Só que eu venho aqui na marca, eu tenho aqui então a informação não repetida em base de dados. Aqui também não está repetido. E se eu ver aqui na minha query, aí sim, aqui eu tenho repetição apenas de números e não de texto. Aí, se eu for ver aqui no meu veículo lista, eu tenho aqui as minhas diversas repetições. Né? Por aí vai. Daí, como é que eu distingo aqui qual é cada registro em base de dados? Então, eu tenho que colocar aqui mais um detalhe, que é o famoso veículo.uid.
Aqui, deixa eu pôr aqui select maiúsculo para ver melhor. Aqui, esse from quebra aqui para baixo. E aqui entra um. Beleza. Então, agora tem aqui o UID também. Então, por exemplo, se eu quiser esse último registro que eu fiz, ele tem aqui esse UID, eu copio aqui ele, venho aqui em base de dados e posso fazer aqui então where UID, não, veículo, né? Veículo.uid igual que esse cara. Então agora, faço aqui o select, tá aqui, é apenas esse, é outra marca. Esse aqui de baixo que eu tenho aqui o UID. E aqui eu estou listando tudo. Pessoal, deu para entender aqui as vantagens daqui das relações e tal. E a evolução aqui de código que a gente fez do Node para essa estrutura. Surge dúvidas, alguma coisa que não está muito clara. Ficou confuso. Crítica também é boa. É a primeira vez que estão vendo isso dessa forma, né? Portanto, imagino que podem sim ter aqui alguma dúvida. Pareceu simples, pareceu complicado. O que acha? Parece complicado, mas dá para entender melhor praticando depois. Tentando fazer o próprio formulário para o banco de dados e testando. Vai pegar na prática. Já, sem dúvida, meu. Testes aqui, prática é tudo. Eu compliquei aqui um pouquinho nessa parte aqui, né? Tanto, ou seja, aqui eu estou fazendo à mão, né? Estou vendo se existe em base de dados, se não existir, aí insere, pega depois o registro e vai embora. E aqui fica, ou seja, simplifica várias linhas de código, só que num comando, aqui no caso da marca. Pronto, aqui várias formas de fazer a coisa. Mas, ou seja, por mais que tenha uma forma mais simplificada, se a gente não entende bem ela, não entende bem aqui os mecanismos, talvez dessa forma fique um pouco mais claro de início. Okay? Portanto, é dar preferência pelo aquilo que vocês se sentem mais confortáveis para fazer. Okay? Pode-se usar aqui os objetos JavaScript também, em vez dos maps. E as listas também e tal. Mas a gente normalmente utiliza mais esses objetos aqui. Porque eles são mais versáteis, permite aqui várias coisas, usando aqui os recursos aqui do Java. Com o tempo vocês vão entendendo como é que isso funciona. Mas essa é a forma aqui um pouco mais simples. Eu vou ver se faço commit disso. Não tem aqui o front-end, mas o front-end está no outro. Exato, eu vou fazer o commit lá pro Git Academy, né? Deixa eu já aproveitar e já fazer isso. Então, mas aqui eu não tenho aqui o Netuno, o Nginx no meio. É o que complica aqui um pouco. Mas eu vou fazer só aqui o do meu site, depois eu vou ver se faço do resto. Então, git status, que eu tenho aqui. Então, git add integração com Netuno, com backend, ó. A gente usou aqui vários exemplos. Ixi, agora ferrou. Ó, não vou lembrar da minha password. Bem, fico devendo aqui o push. Tem que ver aqui no outro browser. Caramba, não lembro mesmo. Não lembro. Ah, foi. Lembrei. Então já deve ter aqui. Maranhão, meu site. Esse cara aqui. Então já veio. E eu vou fazer depois aqui os outros projetos, então, para ter aqui a app do Netuno e tal. Beleza. Deixa eu ver aqui que horas são. Ok, a gente já estendeu aqui um pouquinho do que eu queria. Mas eu vou aproveitar aqui e falar aqui um pouquinho do Pular. Mais alguma questão, pessoal? Se alguém tiver aqui mais algum ponto, só dizer aí. Quando tu falou
de usar o map, né? Porque o Java seria uma boa prática que tu Uhum. quer falar. Tipo, ele é uma estrutura que vem do Java. Para quem está começando aqui é um pouco estranho, mas o que acontece? O Netuno ele utiliza a GraalVM. A ideia do Netuno explorar aqui scripts já é bastante antigo. Começou até com Lua Java, ou seja, usando linguagem Lua e tal, muito lá atrás, e foi evoluindo para vários motores de Node, até que chegou aqui a parte que nasceu a GraalVM e aí o Netuno migrou aqui para a GraalVM. Então a GraalVM permite integrar aqui múltiplas linguagens de programação. Só que a base da GraalVM é a JVM, que é do Java. Então o Netuno é feito em Java e ele fornece aqui vários recursos, como eu expliquei da última vez aqui a questão do terminal, né? Que aqui no terminal do Netuno a gente tem integrado ali coisas em Java com coisas do Node. Então quando a gente vê aqui um erro, deixa eu ver aqui, espero aqui o erro. Aqui esse erro, por exemplo, isso aqui é o log4j, que é uma biblioteca muito conhecida em Java. Já isso aqui é um script JavaScript. E esse script JavaScript ele é processado pelo Node.js, que vem embutido com a GraalVM. Então a gente tem aqui o poderio do Node.js junto com o Java. E a vantagem de ter essas tecnologias misturadas é que além de ter alta performance na integração de múltiplas linguagens de programação, a gente consegue também ter objetos de linguagens diferentes transitando aqui de uma linguagem para outra. Então, a gente pode, no Node, usar recursos do Java. E no Java usar recursos do Node. Entendeu? E o Netuno tira muito partido disso. E aí o que acontece? Esse objeto values, ele o que acontece? Quando a gente programa, tanto em Java como na maioria das linguagens de programação, que eu conheço todas, nós temos o quê? Uma estrutura de dados para array e outra estrutura de dados para o mapa, né? Para os tais objetos em JavaScript, que é chave-valor, né? O dicionário. Algumas linguagens chamadas dicionário. Então nós temos as listas, que são arrays, né? Arrays listas, que é a mesma coisa, que é elementos sequenciais. E nós temos depois o objeto, o mapa, o dicionário, que é a estrutura de chave-valor. Aqui no Netuno, o Velos é o mesmo objeto, que ele se metamorfa tanto para funcionar como chave-valor, como para funcionar como lista. Entendeu? E a gente tem uma série de recursos, tipo uma conversão direta para JSON, fazer pesquisa interna dos objetos também, fazer for each usando as funções aqui, mandando uma função JavaScript para dentro do Java para percorrer aqui por for each. Dá para fazer aqui uma série de coisas. E depois nós temos também uma outra coisa que é esse get aqui, caramba, que é a principal. Caramba, ixi, acho que tá assim. É isso, é isso. Tá certo, caramba. Que aqui, por exemplo, aqui onde é que foi que eu usei isso? Aqui no list. Por exemplo, imagina que eu tenho uma data, uma coluna que é do tipo data, que a gente viu, né, da outra vez. Que é colocar lá no formulário do Netuno, no tipo de campo, tipo date, né? Então eu posso vir aqui e fazer um get SQL date. Okay? E aqui, data. Ah, eu tenho data e hora. Data, hora, SQL date time. Okay? Ou até o timestamp. Acho que é mais timestamp. Então, com esse get aqui, eu já tenho as conversões automáticas para uma série de coisas. Inclusive o getFile. Quando eu tenho um upload, eu uso aqui o getFile. Porque o que acontece? Esse values ele é tão entranhado aqui no Netuno que quando eu tenho aqui, por exemplo, aqui no post, eu pego aqui os tipos de campos. Então, se eu fizer um upload const arquivo, okay? Eu só vou fazer isso, rec.getFile. E aí, arquivo, upload, coisa assim. Então aqui o REC já me permite uma série de mecanismos. Isso evita que eu tenha que fazer conversões manuais, não? Coisas que aqui no Node, inclusive, a gente teve que fazer, né? Se eu recordo bem,
a gente aqui ó, a gente tem que fazer a validação do on para colocar como string, como booleano na base de dados, né? Porque ele vem tudo como string. Então aqui eu não tenho um get booleano. Então mesmo que eu mandasse true, como eu estou mandando agora, eu tenho que fazer uma validação assim. Ele não vai converter aqui para booleano automaticamente, vem tudo como string, né? Epá, e tem muitas outras vantagens aí. Isso, mas é um objeto muito complicado de se entender, ok? Muito complicado. Para entender a complexidade desse objeto, que ele é tão grande, pra vocês terem ideia, deixa eu pegar aqui Netuno, platform. Então esse arquivo está aqui, Psamata, está aqui no código interno do Netuno, está aqui o Velos, é esse cara aqui. Okay? Então esse aqui é o Velos que faz ali a coisa toda. Então se eu fizer aqui, ó, get SQL date, está aqui, ó, o tal, tá falando, né? E vai embora. Daí devolve aqui um objeto do Java de base de dados. Okay? E vai embora. Aqui o timestamp que eu estava falando também, né? Deixa eu botar aqui. Só que olha só, já estou na linha 1200. Então ele vai até a linha 3000, né? Então ele tem aqui uma mistura, muitas funções aqui no meio. Ele tem o toJSON também para eu converter direto para JSON, fazer clonagem da estrutura, faz aqui um monte de coisa. E aí o que acontece? Quando a gente recebe, cadê aqui? Quando a gente recebe parâmetros do browser, esse hack é um Velos. Quando a gente responde para o browser no header, por exemplo, é outro Velos. Quando interage com a base de dados, é Velos e vai embora. Ou seja, tudo que a gente interage aqui muito com o Netuno, ele suporta os objetos JavaScript, mas ele já traz aqui o Velos já por todo lado, né? Então, acaba que depois que a gente ganha prática com ele, fica aqui uma mão na roda. Deu para esclarecer um pouco, Gabriel? É um pouco estranho, né? Mas com o tempo vai lá. É um pouco. Mas deu pra pegar, deu pra pegar. Há os seus porquês. Com o tempo vai se pegar. Mais alguma coisa, pessoal? Então a gente vai falar aqui um pouquinho do Pluar. Do Pluar, eu vou tentar ser rápido aqui, que é o seguinte. Então, a gente tinha aqui uma app, né, que era o Pluar. Eu vou mudar, que a gente está mudando de tema. Então eu vou mudar aqui para as apps, para a gente falar com as apps corretas. Deixa eu fechar tudo aqui, não tem nada a ver com isso mais. Pluar fica, aqui não preciso. Depois eu vejo isso aqui. Então, aqui está abrindo o Pluar e aqui vou abrir o campo fresco. Aqui é outra app. Okay. Então, essa aqui foi uma aplicação crua, né, do Pluar que a gente instalou e simplesmente executou aqui e tal. O campo fresco já não, é um projeto aqui que já foi usado em outras situações e ele já tem aqui uma certa estrutura. O que acontece? Deixa eu inicializar aqui Aliás, eu vou inicializar o Netuno, mas depois eu não tenho... não vou ter os front-ends daí. Se eu vai iniciar vários front-ends, depois ferra tudo. Não dá. Então, deixa eu pôr aqui, tinha que ser no modo produção, que daí tinha que compilar os front-ends. Não é o caso. Então, vou iniciar uma depois da outra. Okay. Então, eu estou inicializando aqui o Pluar, e a gente tem o Pluar, então... eu explico primeiro o S, depois eu mudo aqui para o campo fresco, só para a gente ver ali uns detalhes. Então, beleza. Aqui agora, deixa eu até mudar aqui para... Vou mudar o prefixo, que é para ele não evitar aqui esses caches das imagens. Okay. Beleza. Então, e aqui vamos para o front-end. Aqui que vai ser a porta 30.
Se a internet ajudar. Aqui tá tudo. Tá tudo. Ah não, tá. Já iniciou aqui. A parte do NPM já tá. Bem, enquanto vai carregando, deixa eu explicar aqui a documentação. Então essa aqui é a documentação do Cloar, né? O Cloar a gente tem aqui vários tipos para estruturar o nosso conteúdo do site. Tem aqui as que falam um pouco sobre a integração com o Nginx, né, que a gente já viu. Né? Aqui tem aqui, olha, o proxy path. A gente só usou essa configuração, né? Dá para fazer muito mais coisas, como eu estava dizendo. Então tem aqui uns exemplos aqui de configuração aqui do services, tudo, aqui do Netuno. Então tem aqui uma configuração um pouco mais avançada aqui do Nginx. Podem explorar aqui também essa parte, se quiserem. Aí, esse readme aqui é o inicial, né? Ele tem até aqui em inglês, mas tem aqui então o PTPT, tá mais para Portugal, mas pronto, se entende. Aqui é explicado um pouco as estruturas, os mecanismos aqui que o Cloar fornece para gerir conteúdos, onde está o código e tal, de React por aí fora. A gente vai falar disso com o tempo, tá bem? Eu só queria explicar hoje a parte mais aqui do LESS e customização visual do Cloar também. A customização de conteúdos, banners, que aqui é os estandartes, né? Listagens, páginas, essas coisas fica para o futuro. Quando a gente estiver falando de React, eu vou falar um pouquinho disso. Então, aqui no arquivo principal da documentação, aqui no GitHub, tem aqui a parte da customização de layout e design. Okay? Então, aqui explica esse arquivo, que é o website crack.config, okay? Que é esse carinha aqui. Então, o website, deixa eu fechar aqui, não, tá certo. Então, eu estou aqui na minha raiz da minha app, deixa eu fechar tudo. Na minha app tem aqui o website, src, e eu tenho aqui, fecha src, eu tenho aqui o crack.config, que está dentro da pasta do website. Aqui eu consigo modificar variáveis do LESS. Essas variáveis do LESS são variáveis do AntDesign, que está aqui nesse arquivo. Isso aqui são as variáveis que o AntDesign permite que a gente altere. Tá vendo? O primary color, vai por aí fora. Então, se eu acertar aqui algumas variáveis do AntDesign, eu já acerto aqui muita coisa do lado do Cloar. Porque o Cloar usa essa framework aqui, o AntDesign. AntDesign, vamos ver se... Ok. Então, aqui, o AntDesign vem aqui com uma série de componentes. Aqui para tipografia, os títulos de formulário. Ele é muito forte também aqui na parte dos formulários e tal. Ele tem essa parte básica aqui de grid, também que a gente falou do flex e por aí fora. Tem aqui isso também. Tá lento aqui também. Aqui e aqui layout, que é a parte aqui de header, conteúdo, footer, com sidebar e essas coisas. E tem também a parte de menus que está... Onde que está? Modal... Então, para cima. Menu, tá aqui. Daí também tem aqui a parte de fazer aqui os menus, ok? Então, a navegação aqui do front-end do Cloar, ele utiliza isso, ok? Isso aqui é tudo anti-design. Então, se eu acertar as variáveis ali do anti-design, eu altero a customização aqui do Cloar. Então, aqui no código, eu tenho essa cor, né? Se eu pegar aqui, pastel, palettes, e agora com dois T's e um L. Ixi, não tem nada a ver. Xcolors. Pronto. Não, é de baixo um roxo aqui, espera. Deixa eu ver aqui. É uma outra melhor, assim. Não, assim, bem mais escuro. Então, eu vou pegar aqui esse vermelhão aqui, né, colocar aqui esse código e vou trocar aqui no meu crack.config. Esse font size, vou aumentar aqui para, sei lá, 24.
E o border radius, vou deixar assim mesmo. Aí depois, aqui no código src, eu tenho aqui a pasta styles. E aqui eu tenho meus arquivos less. E tem aqui o tal variables.less. Então aqui eu também tenho um outro primary color. E também posso trocar, então, aqui. Aí aqui tem aquelas funções que a gente viu do less. Lembram? Do darken, lag, tem então aqui mexendo aqui com a variação. E usam com base aqui o primary color. Vai embora. Depois, cada componente React que a gente tem aqui do banner e por aí fora, a gente tem aqui um index.less, okay? Que daí nos permite fazer as tais configurações. Tem aqui o e-comercial, importa lá aquele variables que está lá atrás, né? Daí que a gente pode ir fazendo customizações. Deixa eu ver assim, tem aqui uma questão. Sempre que eu altero esse crack config, eu preciso reiniciar o Netuno. Por quê? Reiniciando o Netuno vai reiniciar o Webpack aqui do NPM, da parte aqui do Node do NPM que processa o front-end. E aí, porque isso aqui não está na pasta src. Tudo está na pasta src, se eu trocar o código, ele altera em runtime. Agora, o que está aqui no crack config, como está fora, eu tenho que reiniciar. Aqui ele não deve ter mudado, não mudou nada ainda aqui visualmente. Bom, deixa eu reiniciar aqui e ver o que acontece. Aí tem aqui ainda o base. Okay? Esse base a gente tem o header e o footer, que também tem o index.less. E aí aqui a gente pode manipular aqui o aspecto, aqui, o estilo aqui do cabeçalho, que é essa barra que está aqui. Então a gente pode mexer com isso. Tem uma variável do AntiDesign que a gente troca aqui a cor de fundo do header. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Header. Layout Header Background. Entendeu? É esse aqui. Então vamos trocar essa cor. Para eu trocar essa cor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, copiar aqui essa cor, essa variável, né, o nome. Aliás, antes eu tinha que vir aqui no crack config. Tem que vir aqui, duplicar aqui essa linha. Então agora sim, aqui anti-design, esse aqui. Vem aqui e troco aqui a minha chave. Então o nome da minha variável e aqui então o valor da minha variável. Vou pôr essa corzinha aqui. Meio estranho. Vou pôr aqui essa cor. Então beleza. Se eu atualizar aqui, como é que ficou? Bem, com esse tempo que está levando para carregar, me ferra um pouco. Aí deixa eu parar aqui para ele consumir mais tráfego. Vamos ver só o front-end. Que mais? Deixa eu ver aqui, aqui no Variables. Footer Background, né? E tem aqui um Site Background. Page Background. Tem aqui outra variável também que está sendo usada aqui no header. Está aqui, Site Background. Então vou pôr aqui também essa corzinha que eu copiei ali. Olha, vou mandar aqui o link para vocês irem vendo aí do vosso lado. Pode ser que abra mais rápido aí do vosso lado, não sei. Ok, podem ver. Se alguém abrir aqui aí primeiro, diz. A gente até troca. Tá rosa já. É? Já tá rosa já. Já tá rosa? Já funcionou? Já. Ok. E o menu também ficou vermelho? As Sim, letras? a letra vermelha. Pronto. Deixa eu ver se... Tá mesmo lento isso aqui pro meu lado. Mas pronto, mas acaba por ser isso. Então a gente mexe aqui nessas variáveis, a gente vai mexendo ali, né? Se a gente quer programar o less, pessoal, é vir aqui e fazer as alterações que se quer. Okay?
Depois, nos formulários, lá do Netuno, a gente vai estruturando novos blocos, né? Mas como o Clar já traz ali uma basezinha, já traz ali uma página criada e tal, a recomendação é o seguinte: fazer aqui algumas customizações de variáveis aqui, só para ver como é que a coisa funciona, vir aqui no código, mexer aqui algumas coisas, por exemplo, trocar aqui, sei lá, esse aqui é o sombreado, né, por trás do header, fazer aqui umas manipulações. Meu, isso aqui tá mesmo ferrado. Deixa eu fechar aqui tudo de novo. Onde é que ele tá aprendendo? Na box. Aqui é o bundle principal. Esse aqui é o principal aqui do nosso código, que tem também o anti-design, tem tudo aqui. Esse aqui, o fica um pouquinho grande. Bem, eu queria mesmo que carregasse isso para mostrar aqui. As imagens, já agora, as imagens se troca aqui no public. Se eu quiser trocar o logo por aí fora, a gente mexe aqui. Lembram lá atrás que eu falei do FileZilla, né? Do SCP também, que é possível a gente trocar aqui os arquivos. Então aqui a gente troca logos e por aí fora. Esse manifest.json, que está aqui na pasta public, é mega importante. Aqui a gente muda os títulos da página e aqui essa descrição que também aparece ali quando a gente partilha o link. Então aqui também convém acertar aqui as customizações. E aqui a nossa cor principal também, pode se mexer aqui e tal. E é mais isso. E esse loadzinho que está aparecendo aqui, essas barrinhas, isso está aqui nesse index HTML, que aqui é essa cor no caso. Aqui que a gente mexe. Aqui é CSS cru. Aqui é um style, que está junto aqui no HTML, e aqui a gente pode fazer então aqui manipulações. Se vocês compararem então o Cluar com o Elipacity, vocês vão ver várias diferenças. Aqui nesse crack config, nesse variables, vai ver ali uma série de alterações que foram feitas. Olha, abriu. Eu estava desistindo. Beleza, abriu, funcionou. Tá mesmo patinando isso. Okay. Então já tem aqui a aparência bem diferente. Então, bugzinho na altura. Eu aumentei a fonte. Exato. Se aumenta a fonte, tem que mexer ali com. Olha que bonito que ficou. Mas pronto, pessoal. E assim a gente vai customizando e vai embora. Aí o campo fresco. Mais uma vez eu vou ficar devendo esse, vou mostrar numa aula futura. As aulas de manhã costumam estar aqui com a net mais rápido. Aí eu mostro depois o campo fresco, que daí tem outro design, muda logo e essas coisas e tal. Mas no fundo é essa mesma lógica, tem uma customização um pouquinho maior. Pronto, acho que é tudo. Também já chega aqui, a hora já esticou bastante. Vamos fazer então um intervalozinho aqui de 10 minutos, em vez de 15, só para a gente conseguir aproveitar melhor aqui o tempo de treino. Tá bem? Então às 19h10 a gente volta aí. Tá bom, pessoal? Até já então.